Quanto à localização, o Sertão do Canindé situa-se no estado nordestino do Ceará, localizado ao norte da microrregião do Sertão Central Cearense, a oeste da microrregião do Maciço de Buturité, ao leste do Sertão de Ibiapaba e ao sul do Vale do Cururu. Portanto, a região do Canindé situa-se na macro-região do norte do estado do Ceará, com características geoambientais naturais dos sertões e das serras secas. A região do Canindé abrange os municípios de Boa Viagem, Canindé, Caridade, Itatira, Madalena e Paramoti. A sua área territorial é de cerca de 9.202 km², possuindo uma densidade demográfica de 22,38 habitantes por quilômetro quadrado e uma população de mais de 200 mil pessoas. A microrregião geográfica do Sertão do Canindé se tornou como é hoje em 2015, segundo a Lei Complementar Estadual nº 154, que foi criada em 20 de outubro de 2015 durante o governo de Camilo Santana, do partido do PT. Atualmente, essa microrregião foi definida como uma região de planejamento do estado do Ceará. A região ela possui ao todo cerca de 200 mil habitantes, né? O último censo diz que tem 202 mil habitantes e 808. E a maior população está na cidade de Canindé, no município de Canindé, né? A população urbana de 2000 para 2010, que foi o último censo, o último estudo, aumentou em 29%. E os gráficos apontam que existe uma contínua não, mas uma contínua urbanização, né? A gente está observando cada vez mais o aumento da população urbana aumentando e o aumento da população rural diminuindo na região, né? A, a população nova, a população é nova, né? A população do Canadá não é velha, como dá para observar na pirâmide etária da cidade, da região. É uma população muito nova, né? Mas que está envelhecendo aos poucos, está aumentando a quantidade de idosos. O que indica que está chegando num provável bônus demográfico, né? O envelhecimento da população está chegando, então provavelmente daqui a algum tempo a população economicamente ativa vai ser uma grande parte da população, uma porcentagem muito grande da população que vai dar um bônus demográfico para a região. E os indicadores sociais e econômicos, né? Falando de educação, o analfabetismo está em redução, né? Em 2010, o analfabetismo era de 28,15%, sendo que ele diminuiu 10% em comparação a 2000, né? Itatira tem a maior taxa de analfabetismo e Canindé tem a menor, né? Canindé é a principal cidade dessa região. A gente vai observar que é a região, a cidade central, né? Dessa região, tanto que a região leva o nome da cidade, né? Os indicadores de ensino fundamental indicam que a taxa de escolarização líquida diminuiu, né? Mas em compensação a taxa de distorção de idade diminuiu também, o que é bom, porque a gente tem cada vez mais pessoas estudando no ano certo, né? E a gente tem um número de alunos aumentando em comparação ao número de salas de aula, né? A densidade de alunos está aumentando. E no ensino médio, os dados são parecidos, né? Com a diferença de que a taxa de escolarização líquida aumentou, né? Na região. Falando de saúde, a gente teve um aumento de 19% no número de profissionais do SUS de 2010 para 2015. Essa pesquisa não é do IBGE, ela é do próprio Estado, né, que é das instituições. O número de unidades de saúde por mil habitantes é de 0,47 em 2015, né, era de 0,47. Os leitos eram de 1,28 e os profissionais de saúde eram de 6,35 por mil habitantes, né? A gente teve um aumento no número de unidades de saúde por mil habitantes, de leitos e de profissionais, né? A taxa de mortalidade infantil aumentou, infelizmente aumentou um pouco, né? Mas em compensação a taxa de internação para AVC diminuiu, né? Então a gente observa que a saúde dessa região tá aos poucos melhorando, né? Falando de segurança pública, né? A taxa de crimes violentos, letais e intencionais diminuiu na região, só que aumentou no resto do estado, então a região ela tá, em relação ao resto do estado do Ceará, ela tá num bom esquema, ela tá num bom ritmo de redução da violência, só que em compensação a taxa de crimes violentos contra o patrimônio aumentaram drasticamente, né? Foi de mais ou menos 80% para 250%. E seguindo o padrão do estado, dessa vez não foi contra o padrão do estado também teve um aumento drástico, né?
Agora a gente vai falar sobre a questão do saneamento básico na região do Canindé, sendo que os dados que a gente vai apresentar aqui são um comparativo de dados coletados em 2000 e dados coletados em 2010 sobre a região, sobre a questão do saneamento da região. De 2000 para 2010, houve um aumento significativo da porcentagem de domicílios ligados à rede de saneamento na região, de 44,18% em 2000 para 69,29% em 2010, sendo que a cidade com a maior taxa de saneamento vai ser a cidade de Caridade, tendo uma taxa superior a 70%, e a com a menor taxa vai ser a cidade de Itatira, com cerca de 50%. A porcentagem de municípios ligados ao esgoto foi aumentar de 7,52% em 2000 para 16,49% em 2010. Você tem um desenvolvimento do número de municípios ligados à rede de esgoto, só que os índices ainda são muito baixos, são índices abaixo de um terço dos municípios, entendeu? Índices abaixo de 83%. O índice de saneamento da região, mesmo tendo aumentos nessa virada de década, ainda vai apresentar grandes deficiências. A coleta de lixo, que é outro aspecto de saneamento básico, aumentou de 36,18% dos domicílios para 53,70% dos domicílios, de 2000 para 2010. Então, mesmo tendo esse desenvolvimento, quase metade dos domicílios da região do Canindé não tem acesso a uma rede de coleta de lixo. E quando o lixo ele não é coletado pelo Estado ou por uma empresa encarregada a fazer isso, especializada, ele é descartado de forma indevida. E isso tende a afetar o ambiente, tende a afetar o meio ambiente e tende a prejudicar o saneamento básico da região. Já na questão energética da região, o percentual de domicílios com acesso à energia elétrica subiu de 73,37% em 2000 para 98,21% em 2010, sendo que o maior aumento, o maior desenvolvimento entre as cidades vai ser da cidade de Paramoti, que subiu em 2000 de 55,74% dos domicílios ligados à energia, que é quase metade, para quase 100%, no caso 98,44% em 2010. A cidade que vai ter o maior percentual de domicílios ligados à energia elétrica vai ser a cidade de Caridade, com 98,91% dos domicílios ligados. O consumo de energia aumentou em mais de 35% de 2000 para 2010, o que indica um certo desenvolvimento. Bom, agora eu vou falar sobre alguns aspectos de emprego e renda da microrregião. A microrregião de Canindé, ela tem como principais atividades econômicas a indústria e a agropecuária. Aqui nessa primeira imagem, vemos um crescimento importante do número de empregos nesse setor industrial e ainda um crescimento maior no setor da construção civil. No gráfico ao lado, podemos ver o número de famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família, que ao total de todas as cidades são mais de 68 mil famílias beneficiadas, de um total de pouco mais de 200 mil habitantes. Então, uma porcentagem muito grande da população beneficiada com esse auxílio. Logo ao gráfico abaixo, podemos ver a porcentagem de domicílios que permanecem com até 1/4 e meio salário mínimo. Podemos observar que dos domicílios que permanecem com até 1/4 do salário mínimo, eles mantêm uma média aqui entre 40% e 50% dos domicílios. E dos domicílios que permanecem com até meio salário mínimo, ficam entre 60% e 70% nessa região, o que podemos considerar uma região com a população carente de recursos e uma taxa muito alta de pessoas nessa faixa de renda. Nesse gráfico, podemos olhar o crescimento do PIB per capita de cada cidade, todas superando a marca de 4 mil,
podem chegar até 7.000, como é o caso de Canindé. Também podemos observar um crescimento do PIB per capita ao longo dos anos 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Podemos perceber que é uma má distribuição de renda, que conflitua com os dados que eu apresentei anteriormente, da renda da população. Sobre a indústria da microrregião do sertão de Canindé, temos como os principais setores o da construção civil, o da extração mineral e o da transformação. A indústria dessa região se mostra muito instável. De 2010 para 2014, houve um aumento de 5,09% para 5,12% da indústria.